Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos abrir nessa manhã nosso coração para Ti. Estamos desesperados por ouvir o Teu falar. Teu falar para nós é comida e bebida. Supra-nos no nosso espírito. Nós precisamos ser estimulados pela Tua palavra santa. Fala às igrejas, fala a todos os presentes aqui. Ó Senhor, venha nos iluminar. Nós queremos ser transformados. Nós queremos avançar da nossa condição natural para uma condição espiritual. Senhor, nós queremos ser transformados. Nós queremos avançar. Nós queremos crescer. Nós não estamos satisfeitos da maneira como nós nos encontramos. Ó Senhor Jesus, há muito mais glória para nós. Há muito mais crescimento para nós. Há muito mais vida para nós. Senhor Jesus, venha nos constranger nessa manhã, a inclinar nossos ouvidos, a inclinar nosso coração para Ti. Ó Senhor Jesus, queremos nos render a Ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos recentemente da conferência de adolescentes e jovens na Estância Árvore da Vida. Foram duas conferências maravilhosas, onde o Senhor pôde falar aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. E como essa palavra, ela tem sustentado esses nossos meninos. O mundo, ele é cruel, e a intenção dele é destruir os nossos adolescentes. Destruir os nossos jovens. A necessidade de que o Senhor fale especificamente a eles, para que eles sejam encorajados, para que eles sejam blindados pela palavra, para que a sua mente se encha do propósito de Deus, para que eles sejam guardados desse mundo. Eles voltaram agora para suas casas, para os seus lares, para suas respectivas igrejas. A necessidade que esses adolescentes e jovens sejam ajudados, sejam acompanhados. Foram mensagens importantes, mas a necessidade de muito acompanhamento, de muita oração, de que os serviços nas igrejas correspondentes a essas faixas etárias sejam estruturados para que eles possam ser guardados. Não basta as conferências dão direção, impulsiona, estimula, mas a necessidade de um lar que possa saber o que foi falado e alimentar no coração deles tudo aquilo que foi apresentado ali nessas duas conferências. Então, nós louvamos o Senhor por todo esse cuidado prestado por essa coordenação tanto de adolescentes quanto de jovens. E essa palavra, ela, como sempre, ela é trazida para a nossa região. E ela é trazida para a nossa região exatamente para que ela possa ser aplicada às necessidades que as igrejas têm. É uma palavra para adolescentes e jovens porque é por causa da aplicação, mas o conteúdo, a importância, a direção da palavra é para todas as igrejas. Então, nós estamos aqui nessa conferência regional para trazer para os santos uma palavra de estímulo e uma palavra de encorajamento. Uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de poder. Que os irmãos possam abrir os corações para ouvir o falar do Senhor. E eu vou ficar com a conferência de adolescentes. Só essa conferência foram 5 mensagens, né? E aqui nós temos 45 minutos. O Evilás vai ficar com a segunda parte. Ele vai falar o resumo das 6 mensagens. Eu sou o adolescente e ele é o jovem, né? Eu sou o adolescente e ele é o jovem. Aí eu falei, Vilas, vamos cumprir esse tempo? Ele disse, vamos fazer tudo para cumprir. Já está com 4 minutos. Mas ainda assim, para que os irmãos entendam o que foi passado ali para os nossos adolescentes, vamos passar o vídeo. Porque tudo aquilo que eu não consegui dizer, o vídeo, de maneira sintética e por meio de imagens,
vai trazer o encargo central do que foi passado para os nossos adolescentes ali na estância, tá? A busca. Quem sou eu é uma pergunta bem difícil de responder. Parece que a resposta não está em nós. Então começamos a procurar pessoas em quem podemos nos espelhar, enquanto tentamos encontrar quem somos. Começamos a buscar características para sermos diferentes e únicos. O cabelo desse, o jeito de falar daquele, as roupas e a maquiagem daquela. Procuramos por influências. E ao nos apropriarmos dessa coleção de coisas e pessoas, tentamos formar a nossa própria identidade. Será que é essa a verdadeira forma de viver? Será que você encontrará sua identidade em alguma coisa ou em alguém na Terra? Ou viverá sempre numa busca? Se uma lagarta falasse, talvez dissesse: sou estranha e desajeitada, mas quando olho para o céu, sinto que não é aqui, nas folhas, o meu lugar. Eu sinto que é lá. Como é possível eu, lagarta, sem asas, querer voar? Por que a alma da lagarta parece não combinar com o chão? Por que ela não consegue encontrar sua identidade ali? Então chega uma hora em que ela se encolhe e se fecha num casulo. Ali, no escuro de uma casca dura, ela se reconhece. Toda aquela forma estranha some e dá lugar à leveza e beleza. As cores mudam, o tamanho muda e surgem asas. Veja, ela foi feita assim para o céu. Como é possível? Onde estavam toda essa beleza e cores? De onde vieram essas asas? De onde veio essa vida nova? A vida fez um milagre. O nome dele é metamorfose. Metamorfose é o processo de transformação. Você. Talvez você se sinta como uma lagarta. Dentro da sua cabeça há uma imensa confusão hormonal e pensamentos conflitantes. Externamente, escola, responsabilidades, família, amigos, quanta pressão. E tudo parece ecoar dentro de você. As guerras do lado de fora deixam feridas do lado de dentro. Para lidar com tudo isso, você copia outros que parecem estar melhores. Responde ao mundo agressivo com mais agressividade. Palavras duras são rebatidas com mais dureza. Fala palavrões, ouve e vê certas coisas para ser igual aos outros. A dor do coração não passa, e você a tenta calar com mais e mais dores. A inconformidade e o conflito não cessam. Como a lagarta, você sabe ter nascido para outra coisa que não esse tipo de vida, mas é incapaz de voar. Quando tenta se identificar com a vida na Terra, fracassa. Algo novo, completamente novo, precisa acontecer com você. Algo novo, metamorfose. Por favor, vida, faça um milagre. Me dê um casulo. Eu não fui feito para essa terra. A minha alma quer algo que nada aqui pode dar. Jesus, a vida, responde a você: eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No casulo, deixa de existir a lagarta para surgir a borboleta. Na fé em Cristo, deixa de existir um velho eu para surgir um novo. Morre o da terra para que nasça o do céu. Não pense que será fácil de uma hora para outra. Jesus não prometeu isso, mas ele ensinou a confiar no processo, na metamorfose. No casulo é onde você está agora. Cada obediência, cada simples gesto de aproximação entre você, Jesus, a igreja, a Bíblia, cada verso, cada oração, sempre atuarão na sua transformação. Toda vez que você lê a Bíblia, diz amém ao invés de retrucar, rejeita um convite por amor a Jesus, um pouco mais de beleza é imputada a você. Todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Identidade é ser idêntico.
Busque ser parecido com Jesus. Olhe para Ele, contemple-o, adore-o. É conforme a Ele que você será transformado. É nele que você encontrará a sua verdadeira identidade. E quando você se vir semelhante a Ele, não vai querer ser, nem parecer, mais ninguém além de você mesmo em Cristo. Não sabemos como haveremos de ser, mas seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Confie no processo, confie na metamorfose. Esse inspirado vídeo foi feito pelo Davi Mesquita, da Igreja do Guará. Que o Senhor dê para ele mais sabedoria e mais sensibilidade para continuar nos suprindo com vídeos tão cheios e carregados de verdade e de inspiração. Louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a vida do Davi Mesquita. Amém? Então, nós estamos nesse processo de transformação. Todos nós que estamos aqui somos como essa lagarta. Olha o passarinho aí, todo mundo olhou para o passarinho. Mas vamos olhar primeiramente para a lagarta. E o Senhor, Ele está trabalhando em todos os santos, em todos vocês, em mim, em todos nós. Nós não conseguimos ver, nós não temos tantos parâmetros assim, mas algo está acontecendo em nós. Há um processo de transformação acontecendo na igreja. O Senhor não está parado no tempo, assentado num trono e nos deixou largados. Não, Ele nos acompanha todos os dias. E todos os dias Ele vai a cada um para processar um pouco mais de transformação. Você sabia que em relação a ontem você já avançou um pouco mais? Você sabia que em relação a anteontem você está muito mais crescido do que quando estava? Você cresceu, você avançou, você está avançando cada vez mais no Senhor. É um processo. Então, essa conferência de jovens, o encargo foi falar sobre essa metamorfose, essa transformação. Mas além desse encargo, para falar sobre ele, a coordenação também pediu que fosse apresentado toda a história de um indivíduo. E nós temos que saber exatamente de que história é essa. Aí para isso nós temos que ler um versículo que está em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6 diz: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, no capítulo 22, versículo 31 e 32, ele diz: Não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então essa expressão você consegue encontrar no Antigo Testamento, e o próprio Senhor se utilizou dela e falou aos discípulos, às pessoas que estavam ali, sobre essas três pessoas, Abraão, Isaque e Jacó. Quem já ouviu essa expressão aqui, levanta a mão. Agora, quem sabe o significado dela? Por que o Senhor registrou esses três personagens aqui? Se nós entrarmos no significado dessas três pessoas, vejam bem, irmãos, nós compreenderemos todo o processo, tudo aquilo que Deus quer em um indivíduo. Tudo aquilo que o Senhor quer de uma pessoa, nós podemos encontrar nessas três palavras: Abraão, Isaque e Jacó. A parte da transformação que nós falamos aqui é Jacó. Cada um desses personagens fala de uma etapa da nossa experiência. A experiência de um indivíduo passa pela salvação, pelo desfrute de Cristo e pela transformação.
Essa é a nossa história. Um dia nós fomos salvos. Hoje nós estamos desfrutando do Senhor. E também, simultaneamente, o Senhor está operando uma transformação que ninguém está vendo, mas está acontecendo. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é a nossa própria história cristã. Então vamos ver essas três coisas hoje. Vamos dar uma olhada aqui em Atos capítulo 7, versículo 2, para falar da pessoa de Abraão. É claro que deveríamos ir para Gênesis, mas Atos capítulo 7 tem um detalhe muito importante. 7:2 diz: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais, que era Canaã. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Então, essa história de Abraão representa a nossa primeira experiência, uma experiência de salvação. E é muito importante a gente ver o que aconteceu, onde estava Abraão, o que Deus fez para alcançá-lo, o que o Senhor queria, qual era o propósito de Deus na vida de Abraão. E essa história é a história de todos nós. Um dia também nós estávamos em Ur dos Caldeus. Um dia. E lá naquela terra, aqui nós vemos que Abraão, a sua família, seu pai, estavam todos envolvidos com a adoração de outros ídolos. Eles não conheciam o Deus vivo, não conheciam o Deus verdadeiro. Eles estavam presos ali por aquele costume de adorar outras coisas. Não era fácil eles saberem quem era o Deus verdadeiro. Não tinha condições. Talvez ele morresse ali, adorando ídolos. Criado para uma coisa, mas vivendo outra. O mundo hoje é esse grande Ur. Aqui, esse mundo não é um lugar tão bonito como nós imaginamos. O que nós mais temos nesse mundo são ídolos, deuses. Há muitas pessoas adorando deuses estranhos, adorando pessoas, adorando fama, sucesso, bom nome, dinheiro, e gastam suas vidas em torno disso. Estão presas. Se não tiver a aparição de Deus para visitar uma pessoa dessas, ela vai morrer adorando um Deus falso. Louvado seja o Senhor, porque ele resolveu visitar Abraão. E ele não chegou ali de qualquer maneira, foi a glória dele. O Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele estava adorando ídolos. E ali, quando Abraão viu o Deus da glória, ele pôde se voltar para ele. E ali começou a história de salvação
de Abraão. Ele deixou as coisas velhas. O Senhor falou: sai dessa terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E disse ainda mais: vou fazer de você uma grande nação. E mais, sê tu uma bênção. E o que o Senhor quer fazer na nossa vida é isso. Pouco a pouco Ele está tirando de nós as coisas que nós ainda amamos. Há muitas coisas que estão dentro do nosso coração. Há muitas coisas que nos dominam. Há muitas coisas onde nós gastamos boa parte do nosso tempo buscando. Ainda estamos envolvidos com deuses estranhos. É por isso que todos os dias nós precisamos da aparição do Senhor. O Deus da glória tem que aparecer para nós todos os dias. Quanto mais o Deus da glória aparecer para nós, mais deuses vamos deixar para trás. Mais nós vamos cumprir o propósito dele. Mais nós vamos em direção a Canaã. E Abraão estava indo em direção a Canaã sem nenhum mapa. Deus começou a falar dentro dele. Vira à esquerda, vira à direita, segue reto. Ele começou a ter uma vida de intimidade com Deus. Ele passou a conhecer o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então essa é a primeira etapa da nossa experiência. A etapa da salvação. E se nesse salão houver pessoas que foram trazidas, foram convidadas, nós queremos falar para você: Deus quer entrar na sua vida. O Deus da glória quer aparecer para você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer dizer: oi, eu sou o Deus da glória. E se você ouvir o Senhor falando dentro de você, a sua vida vai mudar. Você vai deixar os velhos costumes, vai deixar a velha vida, vai deixar tudo aquilo que você ama em demasia e vai em direção à terra de Canaã, vai aumentar sua comunhão com Deus e no final você vai ser uma bênção. O que o Senhor quer que individualmente todos nós sejamos uma bênção. Uma bênção. Nós vivemos numa terra seca, numa terra árida, uma terra onde não tem nada. Essa terra não tem nada. É preciso de canais de bênção. Individualmente, nós somos esse canal. Coletivamente, o canal de bênção do Senhor é a igreja. A igreja está aqui para suprir vida para as pessoas, para abençoar as pessoas. Você sabia que uma visita que você faz a qualquer a qualquer pessoa, você está indo e você pode proporcionar àquela casa bênção? A pregação do evangelho é uma maneira muito forte de você abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A bênção chega por meio de você quando o evangelho chega às pessoas. Da mesma maneira que um dia chegou a você. O evangelho precisa chegar também a outras pessoas. E ali, quando o evangelho é pregado, a glória aparece e as pessoas são libertas. As pessoas estão presas. As pessoas não são livres como elas pensam ser. Elas estão presas. É preciso de uma coisa muito grande, muito forte para tirar as pessoas que estão vivendo aquele tipo de vida por anos. Mas se o Deus da glória for visitar, ela vai ser conquistada e ela vai se voltar para o Senhor da mesma maneira que nós nos voltamos para Ele. Nós estamos aqui porque um dia nós recebemos a aparição do Deus da glória. Quem está alegre por isso diz amém. O Deus da glória apareceu para você. Não foi você que se apresentou para Ele, foi Ele que se apresentou para você. Se Ele não tivesse se apresentado para você, talvez você ficasse lá na sua vida a vida toda. Mas um dia Ele falou: eu vou ter misericórdia, eu vou visitá-lo. Ele não consegue nem vir a mim,
Ele é cego, ele é manco, ele é aleijado, ele é surdo, ele é mudo. Essa é a condição da humanidade toda doente, sem condições nenhuma de nem ir em direção ao Senhor. É preciso que o Deus da glória apareça. E se Ele aparecer, a nossa vida é mudada. Então essa é a primeira etapa da nossa experiência. Nós devemos valorizar isso. Eu fui salvo. E eu estou sendo salvo na medida que o Deus da glória aparece para mim. Mas a expressão, o Deus de Abraão, essa expressão continua. Também tem um Deus de Isaac. E aqui tem a segunda grande etapa da nossa vida cristã. Depois que nós somos salvos, nós começamos a nos reunir, a participar das reuniões, a estar num grupo familiar. Mas o Senhor, Ele também proporcionou para nós as suas riquezas. Ele não apenas deu para nós a salvação, como também deu para nós um tesouro. Nós não somos só salvos, nós somos salvos e milionários. Nós não somos só salvos, somos salvos e também temos a herança de Deus. Vamos dar uma olhada aqui nos textos referente a Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 5 diz: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Imagina, e esse Abraão aqui é uma fonte, é o pai. E esse pai Abraão aqui representa o próprio Deus que dá para nós as suas bênçãos. Olha, aqui só tem ricos. Aqui só tem milionários. Deus deu para você a bênção dele. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz exatamente o que aconteceu conosco depois que recebemos a salvação. Efésios diz assim, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o Senhor deu para nós as bênçãos celestiais. Tudo aquilo que é importante, Ele nos deu. Voltando para Gênesis capítulo 25, versículo 11, diz: Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac. Gênesis capítulo 25, 12 diz: Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Ele semeava e gerava 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então veja, o que o Senhor nos deu, Ele nos deu as suas riquezas. Aonde nós colocamos a mão, ali frutifica. Nós estendemos a mão para uma família, ali você derrama bênção. O que quer que você ponha a mão, tem bênção. Tem riquezas. Mas nós não podemos, assim, ser inocentes, imaginando que essa bênção do Senhor, as riquezas, o desfrute que nós temos de Cristo, como nosso pão da vida, nossa água da vida, nós vamos beber disso sem nenhum tipo de dificuldades. O inimigo, ele cria ciladas para nos impedir de desfrutarmos o Senhor.
Aqui, no final do versículo 12, do capítulo 25, diz que os filisteus tinham inveja. Eles tinham inveja. Ele olhava, ele é muito rico. E começava a ter inveja. O que o inimigo tem de nós é muita inveja. Ele olha para nós e olha, puxa, ele tem a imagem de Cristo. Ele é salvo. Ele conhece o Deus verdadeiro. O Senhor abriu as comportas dos céus e o enriqueceu com as bênçãos celestiais. E eu, o que eu tenho? Não tenho nada. O inimigo não tem nada. E como ele não tem nada, ele luta para que nós também não tenhamos nada. Ele tem inveja. Ele não vai deixar nós desfrutarmos com tranquilidade. Os filisteus, quando viram os poços abertos de Isaac, você sabe o que eles fizeram? Eles começaram a entulhar os poços. Isaac e os seus servos abriam um poço e o filisteu vinha e colocava terra. E colocava terra. O que o inimigo faz na vida de um cristão é colocar terra nos nossos poços. É impedir que você desfrute das riquezas que o Senhor deu para você. Se nós nos sentimos fracos, vazios, secos, sem motivação, às vezes sem visão, vamos atribuir a isso ao inimigo que está fechando os poços, para que nós não desfrutemos das riquezas que o Senhor deu para nós. E aqui, nós colocamos alguns poços que o inimigo, ele quer entulhar. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 26, versículo 14, vou repetir. Diz assim: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha que ação do inimigo. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. E ali mais um poço ele abriu, houve contendas, inveja, e ele teve que sair. Abriu mais um poço, inveja, contenda, ele teve que sair. Toda vez que ele fazia isso, o inimigo vinha para perturbar. É isso que o inimigo faz na nossa vida. Um poço diz respeito à água, a suprimento, a desfrute. É isso que o Senhor quer dar para nós todos os dias, todas as manhãs. O Senhor quer suprir-nos com a sua água, a água da vida. Você pode ir lá e beber, porque há uma abundância de água. Mas o inimigo quer cobrir tudo isso com terra. Veja os poços que ele quer entulhar na sua vida. Primeiro poço é o poço da palavra. Ele quer que você se aparte da palavra. Ele quer que a sua Bíblia desapareça dentro de casa. Você não tem nem Bíblia. O poço da comunhão. Ele quer que nós não tenhamos nenhuma comunhão com o Senhor. Que nós não mais nos voltemos a Ele para ficar na presença dEle. Ele faz isso. Poço da comunhão. O poço da oração. Ele nos entulha tanto com preocupações que nós não oramos mais. Ele também quer entulhar esse poço. Até a fé. Até a fé, ele trabalha para que a nossa fé diminua. Um cristão, ele deve ser alguém que canta, que adora, que louva o Senhor o tempo todo. Ele olha e diz: fecha esse poço também.
Aí de repente você não se vê mais cantando e nem louvando o Senhor. Ele fechou. É isso que ele faz. E até o poço do serviço. Nascemos para servir o Senhor. E de repente você diz, não, eu estou cansado, eu quero férias. Você não está de férias, você está com o poço fechado. Nós devemos rogar ao Senhor, Senhor, abra novamente todos esses poços. Abra esses poços na minha vida. Isaac, ele ficou tão desanimado por tentar abrir poços e nada acontecer. Ele não usufruía muito porque o inimigo estava lá, invejoso e contendia com ele, que ele foi, saiu. Mas olha esse versículo. No capítulo 26, versículo 24, diz, na mesma noite, o Senhor não esperou nem virar o dia, na mesma noite que ele tinha saído, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, o Senhor quer aparecer para nós hoje e dizer, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Igreja, não temas. Porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. É assim que o Senhor faz. Ele aparece, você fica encorajado, você diz, sabe de uma coisa? Eu vou aqui estabelecer um altar e adorar novamente o Deus vivo. Servos, vamos abrir mais um poço. E quando o poço foi aberto, a água jorrou. A aparição de Deus é isso. Ele quer desentulhar todos os poços. Quer dar liberdade para a igreja, para desfrutar da pessoa dele. Não fique desencorajado com as contendas, com o inimigo perturbando, com as dificuldades. Se você tinha algum poço desse aqui fechado, bom, o que nós temos que fazer? Senhor, me visita. E quando ele visitar você, você vai fazer uma coisa. Você vai invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Quanto mais você invocar, mais poço você vai abrir. Senhor Jesus! Essa é a maneira de você abrir poços. Não abra poço reclamando, o tempo não abre poço. O que abre poço é você invocar o nome do Senhor. Essa é a melhor maneira que tem. Senhor Jesus. Vamos invocar, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. Aí de repente você começa a cantar. Aí você levanta de uma maneira diferente. Você já... Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Aí começa a ver um canto no seu coração. Um poço foi desentulhado. Aí você tem vontade de ir para o grupo familiar e orar. O poço da oração também foi desentulhado. Uma vontade de servir o Senhor. O poço do serviço foi desentulhado. Vontade de ler a Bíblia. Vontade de ler a palavra de Deus. Está aí, outro poço foi desentulhado. E assim ele vai desentulhando. E nós vamos ficando livres. Louvado seja o Senhor. Essa é a riqueza que o Senhor nos deu e Ele quer que nós mantenhamos. Mas aqui não acaba a nossa experiência.
experiência de salvação, experiência de desfrutar o Senhor. Aí vem a terceira parte, a experiência da transformação. Eu fiquei muito tocado por essa conferência, porque me ajudou a me ver em qualquer situação. Hoje eu sei exatamente o que está acontecendo na minha vida. Eu sei o que aconteceu no meu passado. Eu fui salvo. Eu estava lá em Ur, e o Senhor me tirou das garras dos ídolos. E hoje eu estou na igreja. E na igreja eu estou desfrutando das riquezas do Senhor. Eu sei o que está acontecendo comigo. Mas além disso, algo está acontecendo com todos nós, que são os sofrimentos que são colocados diante de nós, ou nós somos inseridos dentro dele. E ali começa um processo de transformação. A melhor imagem para nós vermos esse processo de transformação é a natureza que nos dá. Por isso que o Davi fez esse vídeo, onde você tem uma lagarta, você tem um casulo e você tem uma borboleta. A nossa história de transformação é essa. Quando você olha para a lagarta, você diz, puxa, olha quem eu sou. Falo de transformação, mas quando eu olho para mim, eu não vejo tanta transformação assim. Eu vejo ainda que eu sou uma lagarta. Eu firo as pessoas, tem um pouco de veneno em mim. Mas o Senhor nos coloca dentro do casulo. E ali nós passamos um tempo. Uns passam um tempo, outros passam outro tempo, vai depender muito da dureza de cada um. Mas o Senhor, Ele vai apertando e vai moldando e vai fazendo uma obra ali dentro do casulo. Até que o casulo rompe, aí sai uma borboleta. Essa é a história da metamorfose espiritual que está acontecendo com cada um de nós. A Bíblia chama isso de transformação. Então, ficou com Jacó a parte que nos ajuda a ver o que está acontecendo exatamente conosco hoje, a transformação. Então vamos ver um pouquinho dessa lagarta, desse casulo e dessa borboleta. Vamos ver um pouquinho sobre Jacó, o ambiente em que ele foi colocado para o Senhor trabalhar nele, e vamos ver como é que ele saiu de lá. Ele saiu uma borboleta. Ele foi transformado. Então vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 25. Aí começa agora uma grande história. Eu não tenho culpa, o meu relógio parou, então eu vou começar agora, tá? Qual o tempo, hein, Vlad? Não, mas me diz, que eu quero seguir o tempo. Então, capítulo 25, versículo 26. Na hora que Jacó nasceu, capítulo 25, versículo 26, foi dado um nome para ele. Olha o nome que foi dado para ele. Suplantador. Jacó. Você vai ser chamado de Jacó. Incrível, como é que alguém nasce Jacó? Mas por que você é um suplantador? O nome que Jacó recebeu, o significado, dizia muito da pessoa dele. E o Senhor deixou a história de Jacó para falar um pouco da nossa própria história. Nós somos esse Jacó. Fomos salvos, estamos desfrutando, mas nós não podemos esquecer quem de fato nós somos. Que tipo de natureza nós temos. Nós somos um Jacó. E aqui ele foi chamado de suplantador. Quem nascesse primeiro tinha direito da primogenitura. Tinha direito de ficar com o sacerdócio, com a realeza e da porção dobrada da terra, quando fosse feito a partilha. Quando Jacó percebeu que Esaú estava nascendo, ele segurou no calcanhar do Esaú.
e tentou até puxar ele. Isso é Jacó. Lá dentro, para mostrar que antes de nós nascermos, a nossa natureza já era terrível. Como Esaú era forte, ele saiu primeiro e Jacó então foi o segundo. Ele nunca aceitou ficar em segundo lugar, porque não tinha direito da primogenitura. Então ele era um suplantador, ele era alguém que tentou nascer primeiro, segurou no calcanhar do irmão, ficou por segundo, e um dia ele pensou, eu vou pegar isso de volta. A vida de Jacó foi tentar pegar a primogenitura do irmão dele. Até que um dia, o irmão dele chegou de uma caça, cansadíssimo, com fome, e falou assim, é hoje. Hoje eu pego isso para mim. Aí ele chegou, fez um prato de lentilha, uma comida gostosa. Aí o irmão viu, eu estou com muita fome. O normal é que um irmão, você está com fome? Então coma aqui comigo, ou então come essa comida. Aí Abraão, e você não quer aproveitar, já que está com tanta fome, não quer vender o teu direito de primogenitura? Esaú, ele cometeu o maior erro da vida dele. Ele falou assim, quero. Então ele vendeu o direito de primogenitura para Esaú. Ele deu o prato de lentilha para Esaú e Esaú deu a primogenitura para Jacó. Só que antes disso concluir, ele falou assim, então jura que isso é meu. Ele era muito calculista. Eu quero que você fale com a boca, é seu. Ele falou assim, é teu, Jacó. Para nada serve o direito de primogenitura. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira, a natureza de Jacó, dura, esperta. Mas temos também que aprender uma lição importante. De nós não vendermos o nosso direito de primogenitura. O direito de ter comunhão com Deus, o direito de amar o Senhor, o direito de reinar com Ele, nós não podemos vender isso. Tem muita gente vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Uma comida que logo passa. O mundo todo é um prato de lentilha. Rapidamente você vai comer isso aí. Então Jacó, ele fez essa barganha e Esaú desprezou o direito de primogenitura e Jacó saiu feliz com o direito de primogenitura. O que ele não sabia é que o irmão, depois que a fome passasse, ia odiá-lo. Depois que ele estava satisfeito, rapaz, estou satisfeito agora. O que Jacó fez não foi legal, não. A Bíblia diz que ele chorou, mas não conseguiu mais aquilo de volta. E começou a odiar o irmão. A mãe que ajudou Jacó a pegar esse direito de primogenitura, falou, só tem uma maneira, você tem que fugir. Então ele fugiu. E aqui começa um pouco da história de sofrimento. Quando ele estava indo na direção à casa de Labão, que foi a casa indicada para ele ir, na verdade ele estava entrando para dentro de um casulo. Aquela lagarta, com aquela natureza esperta, estava sendo colocada lá dentro. E ali ia começar um processo de transformação na vida de Jacó. Se alguém perguntar para você aonde você mora, a melhor resposta é essa, eu moro dentro de um casulo. É ali onde você está e é ali onde o Senhor está fazendo um trabalho poderoso de transformação. É um verdadeiro milagre fazer qualquer coisa na vida de um Jacó. É um milagre. Então vamos ver aqui. Jacó é tão Jacó que o capítulo 28 vai mostrar um pouquinho mais dele. Capítulo 28, versículo 18, diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, porque ele dormiu, ele deixou a casa do pai, agora estava dormindo, usou uma pedra como travesseiro. Ele começou a sofrer. Aí o versículo, e aí
versículo 18 continua. E a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava a Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto. Olha o voto dele. Ele disse: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Até com Deus ele era esperto. Olha o voto dele. Se Deus for comigo, presta atenção, ele falava, presta atenção. Se você for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz, ele pensou em tudo, ó, para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, ou seja, eu quero voltar rico. E de tudo quanto me concederes, eu vou te dar 10%. Não é Jacó? Essa pessoa tinha que sair daquela casa e ir para a casa de Labão. Esse registro não está aqui à toa. É para mostrar como nós somos. Qual é a nossa natureza. Até mesmo como nós barganhamos com Deus. Tem irmão que, se o Senhor não abençoar o seu celeiro, ele não vem para a reunião de sábado. Eu não vou não. A geladeira aqui está pouco. Cadê o Deus da bênção? Ele precisava entrar dentro do casulo. Nós precisamos entrar dentro do casulo, irmãos. Vamos ver aqui o trajeto que ele fez. No capítulo 27, versículo 43, diz que ele foge de casa. Capítulo 29, versículo 10, diz que ele atravessou um deserto sozinho. Imagina, um menino mimado como ele, agora estava sozinho no deserto. No capítulo 29, versículo 11, diz que ele estava sem abrigo e usou uma pedra como travesseiro. De uma vida confortável, agora para um travesseiro que era uma pedra. De vez em quando você não sente que sua vida fica um pouco dura? Parece que o colchão não ajuda você a ter uma boa noite, tanta preocupação. É o travesseiro e o colchão de Jacó. O Senhor vende travesseiros e colchões para Jacó. De vez em quando nós estamos deitados num travesseiro desse ou num colchão desse, porque nós precisamos. A vida para Isaac é tranquila, é só desfrute. A vida para Jacó requer transformação. Os sofrimentos pelos quais nós passamos é para nos transformar. Aí ele chegou na casa de Labão, capítulo 29, versículo 13 e 14. Ele chegou lá, encontrou logo Labão. Todo Jacó vai encontrar um Labão na vida dele. E quando ele chegou lá, ele viu Rebeca, Raquel. E ele viu Raquel e ficou: eu quero essa mulher para mim. Ele chegou e falou para Labão: eu gostaria de me casar com Raquel. Labão: eu quero te dizer logo o seguinte, você chegou na minha casa, não vou te tratar como... Eu não vou, não é porque você chegou aqui, que é meu parente, que eu vou pedir para você trabalhar sem salário, tá? Então, você vai ganhar salário. Vai trabalhar, mas vai ganhar salário. E quanto à minha filha, você por ela vai trabalhar só 7 anos. 7 anos? E ele trabalhou por Raquel 7 anos. Depois que os 7 anos foram vencidos, Labão não disse nada. Ele teve que ir lá, os 7 anos venceram. Eu tinha me esquecido. Então, você pode levar Raquel. E quando amanheceu, ali na tenda, ele olha, não é Raquel, é Lia.
Ele chegou e voltou lá. Mas você não falou que ia dar Raquel? Hã? Você não falou que ia chegar Raquel? Ele disse, não, mas é Lia que eu vou te dar. Aqui você tem que trabalhar mais 7 anos. Mas mais 7 anos? E assim foi a vida de Jacó. Ele foi exprimido ali. Quando ele ia receber salário, a Bíblia diz que Labão já tinha acertado um salário com ele, e ele dava um outro salário. Mas está faltando. Ele fez isso 10 vezes. E o resumo da vida de Jacó pode ser visto no capítulo 31, versículo 38. Capítulo 31, versículo 38, diz: 20 anos eu estive contigo. 20 anos. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias. Assim o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Ele estava onde? Dentro do casulo. Quando ele não aguentou mais, ou o processo de transformação já estava concluindo, o Senhor, está na hora de voltar para casa. Vai chegar um momento, irmãos, que o Senhor vai dizer, tá bom, eu já alcancei o que eu queria alcançar na sua vida. O travesseiro de pedra não é por todo sempre. O salário mudado em 10 vezes também não é para sempre. A gente ter desejo por alguma coisa e esse desejo não ser realizado também não é para sempre. O Senhor está apenas nos treinando. O Senhor está apenas nos transformando. Quando Ele sentir que nós estamos já prontos para retornar para casa, nós vamos retornar para casa. E foi isso que aconteceu com Jacó. Então, vamos ver a volta de Jacó para casa e o que aconteceu no caminho. Gênesis capítulo 32. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 filhas, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhes pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. De repente ele se viu numa luta. Talvez pensasse que fosse Esaú que estivesse ali lutando com ele. – 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel que significa príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Louvado seja o Senhor. Então, ao retornar, ele se vê ali numa grande luta. No início ele acha que é Esaú, luta ainda mais, até que percebe que tem algo diferente.
quando esse anjo percebe que a coisa era dura, forte, não, eu quero ir embora. Como que tivesse dificuldade de lidar com ele. É como se o anjo estivesse ali dizendo, ele é muito forte. A nossa natureza é muito forte. Aí ele falou assim, eu não vou deixar você ir, enquanto você não me abençoar. Todo Jacó precisa falar isso para o Senhor. Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Me transforma. Me muda. E foi exatamente isso que aconteceu na vida desse Jacó. O Senhor olhou para ele e o transformou em um príncipe. A palavra que o Senhor deu para os adolescentes e está dando para nós hoje é uma palavra de esperança. Você pode olhar para você e não se ver muito parecido com um príncipe. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz... É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então vai chegar um momento que você vai olhar para o espelho e você vai ver, sabe o quê? A imagem de Cristo. Porque o Senhor alcançou o que Ele queria alcançar. Então, a nossa história é essa, uma história de salvação, uma história de desfrutar o Senhor e uma história de transformação. Nós devemos entender o que o Senhor está fazendo com todos nós. Ele está nos colocando nesse casulo, usando situações, circunstâncias, pessoas, nos pressionando para transformar o Jacó em um príncipe. E Ele vai alcançar. Todo dia Ele ganha um pouco mais de cada um de nós. Louvado seja o Senhor pelo processo de transformação. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Que os irmãos possam reconhecer que lá no Val de Jaboque você não está lutando com o homem. Você não está lutando com as circunstâncias. Ali é o Senhor que está lutando com você, querendo que você aprenda a baixar a cabeça e permitir que Ele faça esse processo maravilhoso que é transformar você à imagem de Cristo. É isso que está acontecendo com o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos?